com relação à atuação da bancada federal. E quero dizer que é um momento importante e rico no Espírito Santo, quando, independente das questões político-partidárias, do caminho que cada um vai seguir ou não, independente das opiniões favoráveis e contrárias, de estar alinhado com o governo do Estado ou com o governo federal ou não, a bancada federal se une em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Os 10 deputados federais, homens e mulheres, os 3 senadores, se uniram, deputado Freitas e deputado Euclério Sampaio, para destinar mais de 200 milhões de reais para o nosso Estado. Para obras na área de infraestrutura, na área da saúde, na agricultura, em tantas outras áreas importantes que foi mapeada pelo governo do Estado, liderado pelo governador Renato Casagrande. E eu quero aqui dizer da importância dessa união, até porque eu vou aqui parafrasear o governador Renato Casagrande, que disse que desde 2003 nós temos um alinhamento entre os poderes, nós temos uma relação harmônica, preservando a independência, mas a harmonia que foi estabelecida desde 2003 e que prevalece até hoje. Hoje é um exemplo que foi seguido pela bancada federal. Quero cumprimentar o deputado da Vitória, líder da bancada, que fez com que isso pudesse fazer valer, com que essas ações pudessem, de fato, se tornar uma realidade, que é o caso da destinação desse vultuoso recurso aqui para ser investido no nosso Estado. Então eu quero aqui, nesse momento, parabenizar toda a bancada federal, e dizer que a Assembleia Legislativa bate palmas para essa ação importante aqui no nosso Estado, no nosso Espírito Santo e, naturalmente, a toda a população capixaba. Quando você fala de investimento, Coronel Alexandre Quintino, na educação, quando você fala de investimento, deputado Hércules, na saúde, quando você fala de investimento na infraestrutura, quando você fala de investimento na agricultura, você está fazendo investimento em todo o Estado do Espírito Santo, como na segurança pública, por exemplo. Então, ministra Irine, esse é o meu recado à bancada federal, parabenizando eles, e eu tenho certeza, volto a afirmar, que é um sentimento de todos os nossos colegas deputados. Porque destinar um recurso dessa monta aqui para o Espírito Santo, num Estado pequeno, com uma bancada pequena, mas uma bancada organizada, coesa e que, independente das disputas políticas, visou o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Além de estar envolvido diretamente na causa do micro e pequeno empreendedorismo, da micro e pequena empresa, nós criamos aqui nessa casa, com apoiamento de todos os nossos colegas, da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, houve uma pesquisa feita pelo SEBRAE, onde Renata Prado, que é analista do SEBRAE Nacional, citou que cerca de 2 milhões de brasileiros são hoje microempreendedores individuais que há pouco tempo, há menos de 6 anos, estavam na informalidade e hoje estão formalizados como microempreendedor. No Espírito Santo, nós temos 120 mil empreendedores individuais e dos quais 45 mil, mais ou menos, há cerca de 6 anos estavam na informalidade. Então o Espírito Santo conseguiu formalizar de 6, 8 anos para cá 45 mil microempreendedores. Hoje, como disse, chegando a um total de 120 mil empreendedores individuais. É importante ressaltar isso porque o micro e pequeno empreendedor, ele colabora no Espírito Santo com o maior percentual do Brasil, com 72% dos empregos formais estão oriundos do micro e pequeno empreendedor. Então é de se ressaltar, de fortalecer, de ter políticas voltadas para o empreendedorismo. Nós tivemos um debate na frente parlamentar, onde tivemos a presença de alguns palestrantes falando de temas importantes para que possa maximizar
a valorização das ações do empreendedorismo. Uma delas e que nós estamos debatendo já junto ao secretário de Estado da Fazenda, Rogério, competente secretário, junto ao governo do Estado, para que nós possamos ter do microempreendedor a possibilidade de ter a inscrição estadual. E isso vai ser muito valoroso, porque com o CNPJ já é um avanço, mas sem a inscrição estadual, esse empreendedor ele tem a dificuldade de comprar direto na indústria. Ou seja, ele costuma não ter condição, às vezes, de competir com o preço com aqueles que têm a inscrição estadual. Então, se nós conseguirmos essa vitória de trazer para esse setor a possibilidade da inscrição estadual, nós vamos ter mais condições de acesso ao crédito para o empreendedor, mais condição de buscar produtos com preço mais baixo, de conseguir se beneficiar de tudo que o empreendedor precisa se beneficiar para continuar gerando emprego, para continuar tendo a subsistência. Um percentual grande dos microempreendedores eram pessoas que estavam desempregadas e através de treinamentos, através do SEBRAE, da DERES, do SENAI, enfim, de todos os órgãos que precisam também ser apoiados sempre para continuar fazendo essa mobilização, nós vamos conseguir cada dia mais vencer os obstáculos. Para fazer uma reflexão sobre prisão após condenação em segunda instância. Está sendo votada essa questão no Supremo Tribunal Federal, um julgamento aí sobre a constitucionalidade ou não após condenação em segunda instância, de prisão após condenação de segunda instância. Me chama muita atenção por que a Suprema Corte, que em 2016 já tinha julgado pela constitucionalidade da prisão em segunda instância, volta com esse tema nesse momento. Me chama também muito a atenção porque a prisão em segunda instância, ela é utilizada na grande maioria dos países democráticos, inclusive países como a Alemanha, Canadá e Estados Unidos, que são exemplos aí de democracia. Um ponto importante é que em um momento em que hoje tenta-se enfraquecer, na minha opinião, um dos maiores movimentos da história do país, ou o maior movimento da história do Brasil de combate à corrupção, que é a Operação Lava Jato, a Suprema Corte colocar novamente essa discussão em pauta, e que é uma discussão que favorece sempre os mais ricos, infelizmente, porque os mais ricos que têm condições aí de contratar escritórios de advocacia com advogados famosos, escritórios caríssimos, para criar aí vários fatos protelatórios para que bandido que roubou dinheiro público, na maioria das vezes, não se mantenha preso. Esse ponto é um ponto que vai favorecer muitos crimes aí, dos chamados crimes de colarinho branco. Esse é um ponto que a população hoje não admite e que, infelizmente, a Suprema Corte está passando aí uma imagem muito ruim para a sociedade brasileira. A votação é uma votação que está, nesse momento, 4-3. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux votaram a favor da prisão em segunda instância, mas, infelizmente, tem 3 votos que votaram contra a prisão em segunda instância, dos ministros Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, e pelo o que estão
já se pronunciando os outros ministros, e já tem uma tendência, inclusive, de como esses ministros vão votar, a chance da prisão em segunda instância cair no Brasil hoje é enorme. Mas aí, quando a gente vai para a parte de evidências científicas, eu gostaria de fazer um outro questionamento nesse momento. Quantas pessoas são absolvidas, eu estou com os dados aqui, depois de terem sido condenadas em segundo grau no país? A pergunta é a seguinte: quantas pessoas são absolvidas depois de recursos protelatórios após serem condenadas em segundo grau? Para se ter uma ideia, um estudo publicado em 2018, estudo feito pela Coordenadoria de Gestão da Informação do Supremo Tribunal de Justiça, que analisou mais de 69 mil decisões proferidas entre 2015 e 2017, apenas 0,62% dos condenados em segunda instância foram absolvidos na Corte Superior. O que isso mostra? Isso mostra que, na verdade, não faz sentido essa discussão. Porque hoje, as decisões de segundo grau e o formato como esses processos estão sendo montados, as provas, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, provas concretas, estão fazendo com que essas decisões não sejam revertidas através de atos protelatórios, principalmente feitos por advogados de defesa. O que não faz sentido algum essa decisão de fim da prisão em segunda instância do Supremo Tribunal Federal. O que na verdade querem, e aí fica claro depois desses dados e desse estudo que eu estou fazendo junto com a minha equipe, fica claro que o que na verdade querem é soltar os condenados em segundo grau para começar. Eles aí que têm muito dinheiro, como eu já falei aqui, para contratar os melhores e mais caros escritórios de advocacia, começarem a utilizar várias brechas da lei para ficar postergando as decisões aí a vida toda e o ad aeternum. E é importante que se fale sobre isso, porque o Brasil é um país que lê muito pouco. Nós estamos entre os países que menos lê no mundo. E você vê que, nos últimos anos, uma grande quantidade de livrarias foram fechadas. Isso é sintomático. Às vezes as pessoas dizem, não, porque agora as pessoas podem baixar livro pela internet e tal. Mas não é. Parte desse fechamento, na verdade, de livrarias no Brasil e de editoras também, deve-se ao fato de que os brasileiros leem pouco. A leitura deveria ser muito mais incentivada do que é. Os projetos de leitura nas escolas deveriam ser maiores e mais apoiados do que são. Porque a leitura, ela é o caminho para tudo. Monteiro Lobato tem uma frase que ela diz tudo. Monteiro Lobato escreveu uma vez, nosso grande escritor Monteiro Lobato: quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. E isso é verdadeiro. Porque a leitura, ela nos abre caminho, ela nos abre horizontes. A leitura, ela cria possibilidades. A leitura, ela cria curiosidade. A leitura, ela faz com que nós mesmos questionemos as nossas verdades. E a leitura constante, ela mostra para a gente o tempo inteiro o quanto sabemos pouco. E o quanto é necessário você expandir a sua visão sobre a realidade, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os fenômenos. Então, assim, hoje que é o Dia Nacional do Livro, assim, pegue um livro, qualquer um, comece a leitura. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, e eu me lembro quando eu dava aula, os alunos falavam assim, professor, mas eu não gosto de ler, eu queria gostar de ler, mas eu não tenho paciência, eu acho enjoado, me dá sono e tal. A leitura, ela é um hábito que se cria, como tantos outros que nós temos no nosso dia a dia.
E para se gostar de ler, não tem uma receita específica, mas é muito óbvio que se a pessoa não tem o hábito de ler, ela não pode ir lá e pegar um livro de uma leitura muito difícil, um livro muito extenso, com 500, 600 páginas. Comece a ler pelos contos. Doutor Hércules, eu aprendi a gostar de ler desde muito novo. Olha que eu nasci na roça, lá em Garrafão. Eu aprendi a gostar mais de ler com revistas em quadrinho. Um outro passo para eu gostar de ler foi a leitura de contos. Eu acho que era a editora Abril, que lançava uns livros com contos muito pequenos. Assim, eram contos pequenos, de 2 páginas e meia, 3 páginas. Então, assim, a partir dali, eu passei a gostar de ler. A primeira autora pela qual eu me apaixonei foi Agatha Christie, a escritora inglesa, cujos livros são sempre de mistérios policiais. Li todos os livros dela praticamente, né? Assassinato no Expresso Oriente, Um Gato Entre os Pombos, enfim. Eu acho que eu li todos. O Caso dos 10 Negrinhos, Caio Pano, enfim. Me lembro de quase todos. Ainda isso na adolescência. E a primeira obra brasileira que eu li, né, foi Iracema. Mas eu achei Iracema muito difícil. Eu achei Iracema ainda, eu estava na 7ª série, achei Iracema difícil. Aí com 15, eu acho que eu tinha 15 anos, eu estava no primeiro ano, aí tinha aqueles livros que eram obrigatórios da escola, que a gente tinha que ler e tal. Mas assim, um livro por vontade própria. Eu tinha uma vizinha, eu não tinha muito dinheiro para comprar livro. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e livro era uma coisa cara. Então eu tinha uma vizinha que comprava muito livro. Eu não sei se alguns aqui lembram. Antigamente não tinha internet, então você não podia comprar as coisas por internet. Tinha um negócio chamado Círculo do Livro. Você fazia parte daquilo, você recebia uma revista trimestralmente, e se você não comprasse um livro, eles mandavam um livro para você mesmo assim. Tipo esse negócio do vinho que tem hoje em dia. E aí a minha vizinha era sócia do Círculo do Livro. E ela comprava muito livro, mas ela não gostava muito de ler. Eu acho que ela nem lia, na verdade. Mas ela não fazia questão nenhuma de emprestar os livros. Então, eu li Os Miseráveis, de Victor Hugo. Obra completa, 3 volumes de 600 páginas. Confesso que muita coisa não entendi do livro de Victor Hugo. Mas me estimulou muito a literatura. Então, assim, nós temos autores fantásticos no Brasil. Os clássicos, a gente não tem como não citar. A grande Clarice Lispector, né? Quem nunca leu A Hora da Estrela, por exemplo, A Paixão Segundo GH, Laços de Família. O nosso grandioso Machado de Assis, um dos maiores escritores de todos os tempos, não só da literatura brasileira, mas pode considerar um dos maiores da literatura mundial. Memórias Póstumas, de Brás Cubas, para mim, a melhor obra dele, né? Mas todas as obras, Dom Casmurro, a mais conhecida, né? Capitu traiu ou não traiu, a questão de quem leu até hoje se questiona. Nós temos Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, uma obra fenomenal, além de uma infinidade de outros grandes escritores. Em termos de obras internacionais, Dostoiévski, com os irmãos Karamazov, O Idiota, Crime e Castigo, que são mais do que romances, são quase que obras filosóficas. Então, assim, a gente se apaixonar pela literatura, pela leitura, seja lá de qual gênero for que a gente goste, mas é um prazer imenso ler. Quem lê, quem gosta de ler, nunca se sente só, porque um livro também é uma grande companhia. Eu queria parabenizar o nosso professor Sérgio Majeski. Sempre que Sérgio fala, eu presto atenção, porque eu sei que vai sair coisa boa, não tem dúvida. Ele falou alguns autores ali, mas eu gostaria de lembrar outros também. Francisco Aurélio, nosso professor, escritor, escreve livro infantil, e tem tanta dificuldade também, Majestica, de publicar um livro, e falar também de outros amigos diletos. Evandro Moreira, de Cachoeiro, hoje está meio adoentado, escreveu, de vez em quando eu cito o texto do livro dele, que está na minha gaveta. Outro também, Igor Mansur, de Cachoeiro, Ney Santos Viana, também de Cachoeiro, da Academia Cachoeirense de Letras. Também Solimar Soares da Silva, um juiz aposentado, é meu primo.
também da Academia Cachoeirense de Letras. E tem também Marcos Alencar, que não é de Cachoeiro, escreve muita coisa sobre Cachoeiro, mas ele tem um livro muito interessante que eu já trouxe aqui. O título do livro dele é Aceita um Lex Sotan. Então, quando os ânimos estão muito carregados, eu lembrava do livro do meu querido Marcos Alencar, que é de São José do Calçado, da terra lá próximo ao nosso Luciano Machado. Então, na verdade, a leitura nos eleva, nos enriquece, nos faz sonhar, olhar para a história do passado, mas também a projeção do futuro. Então, a leitura é muito importante. Em homenagem ao Dia do Livro, vai para esse livro aí, Bolsonaro, Mito ou Verdade. Em homenagem ao Dia Nacional do Livro, o registro fica para esse livro, Bolsonaro, Mito ou Verdade. Importante fazer essa leitura, porque é a visão de filho, é a visão de pai, é a visão de homem, é a visão de político, um homem que passou 27 anos dentro do Congresso Nacional sem a mínima mácula de corrupção. O homem que chegou à presidência da República através das mídias sociais, deixando de lado todo aquele orçamento vultoso que é dado para as grandes propagandas, para as grandes campanhas para presidente da República. É sobre um assunto que o mundo inteiro está discutindo. Por que existe essa manifestação vultuosa no Chile? E nos cabe aqui uma reflexão, e talvez uma reflexão muito mais do que profunda, uma reflexão de que todas as vezes que nós falamos do desenvolvimento econômico, todos são aplaudidos. Mas nada disso adianta, deputado Torino Marques, se o desenvolvimento econômico seguir em frente e não puxar consigo o desenvolvimento social. A distância entre o econômico e o social fez com que a população chilena fosse para as ruas, se manifestasse. E um pequeno detalhe, que foi um aumento de um percentual irrisório, talvez, na passagem do transporte de massa, do metrô, fez com que o estupim fosse aceso e aquela bomba guardada viesse a ser detonada. A economia chilena é motivo de reflexão dos demais países, principalmente da América do Sul. Uma economia pujante. Palestras e mais palestras são dadas pelos economistas chilenos nos países afora. Mas aí se pergunta agora o porquê da manifestação vultuosa do povo chileno. Porque ficou restrito o desenvolvimento econômico a uma gama pequeniníssima de pessoas, de empresários, em detrimento de uma maioria esmagadora que sofre com a ausência de investimentos sociais. No passado distante, na América do Norte, foi criada uma espécie de Bolsa Família, e lá atrás ela foi rechaçada. E tempos depois foi feito um estudo, deputado Torino e deputado Irini Lopes, de que de fato essa bolsa ela é importante para uma nação, como foi criticado aqui quando foi instituído o Bolsa Família. A Bolsa Família, diziam alguns, inclusive eu, é para quem não quer trabalhar, para quem quer viver do governo com dinheirinho e gastar ele com cachaça, gastar com tantas outras coisas. Vale o registro, muita gente faz isso. Mas se observarmos, não é a totalidade. A maioria esmagadora utiliza para melhorar a sua própria vida, para trazer alimento para os seus filhos, para melhorar uma condição. No Nordeste brasileiro, mais especificamente, deputado Torino, a criança que alcança o 5º ano de idade pode se considerar um herói, porque lá a sobrevivência até o 5º ano de idade é uma briga diária. E foi o Bolsa Família que ajudou a essas crianças atravessarem esse mar revolto. Com críticas, mas é
com estudo técnico que foi demonstrado que esse tipo de investimento social de um governo faz com que as pessoas possam melhorar. Exemplo clássico de que o econômico deve ser seguido do social é o que temos hoje no Chile. O econômico se distanciou do social, a indústria avançou, o agronegócio, mas a população trabalhadora, que recebe salário mínimo, que não tem atenção básica na saúde, que tem uma aposentadoria a duras penas, essa não é alcançada por esse desenvolvimento. Daí, esse movimento enorme. E é isso que nós temos que refletir. Nós temos hoje um Estado organizado, com todo respeito aos demais estados da federação, não existe Estado mais organizado, financeira, economicamente e administrativa, do que o Estado do Espírito Santo. Independente das posições favoráveis ao governo ou de oposição, essa é uma realidade, fruto de vários anos, que começou lá atrás, em 2003, e até hoje. Governos distintos, mas o Espírito Santo segue num rumo diferenciado dos demais estados da federação e do próprio governo central. E o que precisamos fazer agora, e essa casa tem um papel importantíssimo, fazer com que toda essa nossa riqueza, fruto de um conjunto de ações dos poderes constituídos, capitaneados pelo Executivo, o governador, e aqui eu quero cumprimentar e parabenizar o governador Renato Casagrande, mas com apoio exclusivo do Poder Legislativo, a essa Casa de Leis, mas com a compreensão dos demais poderes. Eu estou falando de Judiciário, eu estou falando de Ministério Público, eu estou falando do Tribunal de Contas, nosso vizinho, do Ministério Público de Contas, eu estou falando da Defensoria Pública. Nada se constrói sozinho. A construção do Espírito Santo que temos hoje foi feita a várias mãos, e cada um doando de si um pedaço. Um pedaço. E aí, ministro Irineu, eu falava agora há pouco, quantos criticaram o Bolsa Família? Eu, inclusive, fui um dos críticos e tenho plena convicção de que ele é essencial para uma nação. Fomos a 5 municípios ouvir atingidos pelos crimes ambientais cometidos em Minas Gerais, em Mariana. Eu queria, assim, que os capixabas, as autoridades, que não apenas as autoridades constituídas deste poder, mas as demais autoridades, tanto do Executivo quanto do Judiciário, a imprensa, as igrejas, os movimentos sociais, pudessem estar atentos ao que ocorre bem por debaixo dos nossos narizes e nós não estamos nos dando conta. Todas as vezes em que se fala em atingidos por barragens, automaticamente as pessoas pensam em pescadores. Os pescadores são um dos setores atingidos por essa barbaridade e esse crime ambiental que ainda continua impune. Os atingidos são todos aqueles ribeirinhos que vivem da agricultura familiar, são os moradores de cidades importantes, como Colatina e Linhares, que divide a água que bebe, toma banho, cozinha com o SAAI. Metade é a água do Rio Doce, a outra metade é a água que vem do SAAI. Nossos pontos turísticos e a economia que eles produzem nessas regiões estão mortas, assassinadas cruelmente, friamente, pela incapacidade de se cumprir qualquer mínimo
protocolo de proteção ambiental.